Estamos aqui mais uma vez com o Óbvio. Nós vamos falar agora sobre a religiosidade na hora de votar. Né? Votar é uma eleição hoje, não sei quanto custa, é uma coisa que fica entre linhas. Pastores de grande nome, que têm um grande rebanho, levantam bandeira hoje descaradamente, vão até para frente da televisão, para frente da tela, pedir voto para esse aqui, olha, esse aqui é uma pessoa que você pode confiar. E se não votar, vai para o inferno? Bom, vamos falar sobre isso aqui no nosso debate, o Óbvio. Começar aqui com o nosso amigo José Mário Ferreira. Te espanta isso, essa questão de pastor pedir voto, de pastor entrar de forma tão violenta, né? Porque deixou de ser já, né? Passou já da esfera com força para ser já com violência, né? Porque tem um limiar ali muito, né, translúcido ali, não dá para poder perceber exatamente onde termina uma coisa e começa hoje. Eu vejo hoje o pastor quase exigir o voto do fiel para aquele candidato. Né? Isso, como que você vê isso? Olha, Márcio, me espantou sim. Eu até acredito que há outras pessoas não, porque já estão ali no contexto, mas a mim espantou muito ver um pastor conhecido, que a gente sabe bem qual é, exemplificar alguém para ser seu candidato a senador ou a deputado federal, enfim, a ser seu candidato, e fazer disso uma bandeira. Não que a pessoa não tenha que ter cor político, claro que tem, claro que todo mundo tem seu candidato, é claro que todo mundo, se puder, influencia alguém para votar em alguém conhecido. Eu acho até que a igreja pode, de certa forma, abrir, né, por ser um grupo, se quiser, né, abrir, olha, temos uma pessoa aqui que quer vir aqui colocar algumas propostas, mas não no culto ali, ó, nós vamos marcar uma reunião às 5 horas da tarde, aqueles fora do contexto da missa ou do culto, exatamente. Mas não só esse, o outro também quer, o outro também quer. Verdade, Deveria até se pensar numa lei, já que isso está tão... Não, e aí, por exemplo, nos grupos religiosos, se fazer um debate com candidatos que queiram ir lá para dizerem aos fiéis, que afinal de contas serão seus eleitores, o que estão pretendendo a partir dali. Agora, o que é complicado, o que é duro da gente ver, é ver uma pessoa que seja, digamos, condutor de almas, né? Um pastor, um padre, um religioso de uma forma geral, um líder religioso, exemplificar um determinado candidato, porque para as pessoas mais humildes aquilo ali é uma ordem, ele vai votar naquele candidato. E isso não é justo. Sim. Não só não é justo, como não é nem religioso. Eu entendo que isso me chocou, e espero que ele se recicle e pense diferente do que ele está fazendo. Na verdade, não é nem ele, na verdade podemos dizer eles, porque tem também grandes líderes religiosos que já têm todos os seus filhos em algum cargo publicitário, em algum cargo político. É verdade. Não é? Tem líderes religiosos aí que tem um filho tem um irmão que é deputado federal. É verdade. Hoje o irmão sai, ele está candidatando o filho. O outro filho está vendo candidato a estadual, o outro filho já é deputado estadual, tem outro filho que vai ser candidato, já é deputado estadual em São Paulo, outro é deputado estadual em Rio. Na verdade... O mais novinho é candidato a vereador nas próximas eleições. O próximo... Então, a gente fica numa situação que eu pergunto aqui ao Gilberto, que trouxe esse tema para a mesa, que sugeriu esse tema para a mesa, até que ponto o país é laico? E a religião? E a igreja? A igreja eu vejo aquele princípio da reforma, voltar lá atrás, né? De que a igreja era a consciência do Estado, ou seja, ela existe para apontar onde ela acha que o Estado não está de acordo com a Bíblia. Se você vai ser a consciência, você não pode ser o próprio. Ou seja, o que acontece hoje é que as igrejas saíram do lugar do conselheiro para passar para o lugar de quem faz. A igreja está se miscuindo em área que não é dela. Ela não tem autoridade ética para fazer isso. Não quer dizer que o membro não possa ser candidato. A igreja é instituição. Não quer dizer. A partir do momento, por exemplo, falando da porque às vezes as pessoas confundem as coisas. Para a minha igreja, se algum pastor quer ser candidato, a primeira coisa que ele faz, ele se afasta da igreja, deixa o pastorado para aquele tempo, né? Se afasta da comunidade e vai exercer a sua vocação política. Assim como os deputados fazem, a presidente exatamente, se afasta totalmente. Eles não fazem. Eles hoje está assim, exatamente. Né? E ao mesmo tempo ocupar o cargo que já lhes dão uma grande vantagem, já obtém uma grande vantagem. Só presidente e governador que tem essa prerrogativa, os outros não.
Presidente não, os deputados também. Deputados que eles estiverem exercendo, eles não podem, eles não têm essa prerrogativa de estarem no mandato, eles têm que se afastar. Isso na lei. Não. Na lei. Não, peraí, o candidato a deputado estadual hoje, ele é obrigado a se afastar para ser candidato a deputado Ele é obrigado estadual a se afastar. do legislativo? Não, eu digo na propaganda. Na propaganda. Na propaganda. Não se afastar não, ele continua, porque ainda tem o resto do mandato para ele cumprir. Sim, perfeito. Mas na propaganda ele não pode, não. Ele tem que... Ele não pode dizer... Ele não pode fazer, não pode estar exercendo o cargo sim, e ele fazer... não pode misturar o que ele exerce hoje com o que ele é. Mas ele, estando ali, é complexo, né? Por exemplo, se nós formos agora, nesse momento, a Alerj, né? Todos estão tentando a reeleição. Os 70 deputados que estão no Rio de Janeiro, e no seu estado aí também, estão tentando. Será que eles estão funcionando da mesma forma? Na verdade, eu tenho a impressão, doutor Antelo, que se os políticos do nosso país, isso sempre que a gente fala isso, a gente fala generalizando, mas a gente sabe que não vamos generalizar porque existem pessoas sérias, sim, lógico, e que às vezes são abafadas por aqueles que não são, né? Mas, numa maioria... Tá? Se eles fizessem os seus mandatos, cumprissem a legislatura, o seu ano legislativo, de uma forma, o seu período legislativo, de uma forma tão dedicada como fazem a campanha eleitoral, nós viveríamos no outro país. Não? Eu acho isso sim, mas é que prolifera muito mais o dito popular que diz que as leis são como as virgens, só são fecundas depois de violadas. Então é esse a grande temática. A grande temática é: faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque nós encontramos na televisão um político e a gente diz assim, mas esse cara é um cara de pau miserável, olha só como é que ele é sério, fecundo, é uma pessoa assim, tem até cabelo. Será que fez alguma estética em Recife? Não pode ser. As coisas são assim hoje. Nós não temos o direito e o poder de acreditar no homem político. Isso é que é lamentável na vida humana. Muito lamentável. Para nós, sociedade, é que é lamentável. E isto não pode prosperar. Sim. Nós temos que saber qualificar quem é aquele político. A vida é muito difícil num país como o nosso. Muito difícil num país como o nosso. Todas as horas nós estamos tomando conhecimento de um fato invulgar. Sim, se por exemplo o edifício não caísse, o Sérgio Naia, ele estaria aí até hoje como sendo um parlamentar. Bastou um edifício cair para poder estourar um monte de pipoca na história, no currículo parlamentar dele. E a gente fica procurando onde estão... Com todo respeito à família do Naia, mas não é verdade. Isso aí e a gente fica sempre procurando e perguntando ao colega de lado, diz assim, meu querido, onde estão as vigas? Onde estão? Verdade. Não sabemos. É verdade. As coisas são assim. Hoje, por exemplo, eu tomei conhecimento, vou mudar um pouco, que o Brasil está importando alumínio. Como é que pode? Como é que pode isso? Como é que pode? Talvez o Fernando Henrique Cardoso explique, né? Com certeza. Talvez o Fernando Henrique Cardoso explique. Bom, a minha opinião a respeito de tudo isso é porque existe uma grande imoralidade. Imoralidade. É uma imoralidade. E uma falta de percepção do povo, dessa manipulação desonesta desses pastores, que eu não sei o que eles pastam na verdade, porque é insuportável a convivência com essas criaturas. Eu faço isso de cara, não respeito todas as religiões, veja bem. Mas a atitude desses pastores, principalmente nessa época eleitoral, ele é meio arrogante, criminosa. Porque eu convivo com as comunidades mais pobres, a pior coisa que tem é você dar ao pobre, prometer a ele um alimento e você não dá esse alimento. É você oferecer a ele uma salvação que ele nunca vai alcançar.
em prol de uma campanha nojenta, pequena, medíocre. Uma salvação, digamos, exatamente. aqui em vida, né? Não após a morte. Exatamente. Né? Olha, prometer salvação após a morte aos ouvintes é uma do nosso covardia, programa, né? entenda Porque bem isso. Não estou falando jogando pedra na cruz, não. Estou falando com propriedade, porque conheço. Hoje nós temos cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário e até a mãe está valendo. Se prestar, vai lavar a louça lá. Dos políticos. É lógico, dos pastores, porque eles querem comprar a sua identidade. Olha, eu compro você e você vai fazer o que eu quiser. Caramba. É tão terrível que essas campanhas eleitorais são engraçadas, ao meu ver, porque no dia a dia são cruéis, Márcio. Sim. Então, as pessoas que não têm acesso à cultura, porque parece brincadeira, mas as pessoas elas não têm interesse político porque elas não são estimuladas a pensar de uma forma diferente. Agora, o grande problema é que... Então, se eu te prometo, Márcio, um pedacinho de pão todos os dias, a pessoa vende seu voto, mas seu voto... É a velha política do pão do circo. Sua vida, você acorda e dorme na política. Circo, né? É verdade. Você acorda e dorme com política. Sim. Então, se você vende o seu voto por um pedaço de pão, você vendeu sua alma ao diabo. E o mais lamentável disso é observar que as redes sociais fazem uma grande oposição com relação à política. Exatamente. Quando alguém fala de política, você é quase excluído daquele grupo. Não vem falar de política aqui, e os inimigos que você faz, etc e tal. Mas, inclusive, a legislação que permite aquele que fala de política. Eu estou falando isso por uma questão, porque eu falo de política a hora que eu quero falar de política. Também. Eu falo de padeiro a hora que eu quero falar de política. Eu falo de futebol a hora que eu quero falar de futebol. Aliás, eu prefiro muito mais falar de política do que falar de futebol. Com certeza. Entendeu? Porque o futebol, na verdade, com todo respeito ao meu amigo tricolor aqui, dois tricolores, três tricolores, um flamenguista, um vascaíno. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pois é, quando a gente fala de futebol, olha só, como o clima realmente melhora. Mas quando a gente fala de política, a gente tende a ficar de uma forma... Olha só, quando você for ao mercado, quando você sair de casa, quando você colocar o pé na rua, aliás, quando você colocar a chave na porta da sua casa, você já está fazendo isso de acordo com a legislação do seu país, de acordo com aqueles que estão administrando o seu país. Queira você que se fale de política na internet ou não, queira você votar nulo ou não, você estará sendo sempre regido pelos políticos. Não existe outra forma. Que você elegeu. Exato, que você elegeu. Exatamente. São os mesmos políticos que vão fazer o seu salário valer mais ou o mesmo salário seu valer menos. São os mesmos políticos que determinam as regras. Então, enquanto você não estiver participando desse processo, significa dizer, não, pode fazer do jeito que quer porque eu não estou nem aí. É a mesma coisa que, de repente, entre um ladrão na sua casa e você não toma atitude nenhuma. Deixa ele aí, não tem problema não, eu não me envolvo com ladrão. Não estou comparando políticos a ladrões, mas é quase a mesma atitude. Há um paralelo, exatamente, um paralelo na história. Não, deixa o ladrão aí, não quero me envolver porque eu não me envolvo com o ladrão, deixa o ladrão entrar na minha casa, vai lá, pode ir, pode fazer o que, não vou votar. Olha, isso é o cúmulo da ignorância, né? E o cúmulo da falta de visão, né, que qualquer cidadão possa ter. Doutor Antelo. Eu vou voltar à temática da religião. Certa vez, aconteceu um fato muito importante comigo. Eu e minha esposa fomos levados por uma senhora maravilhosa, muito sofredora, mas maravilhosa, e viu em minha mulher que ela estava com depressão. Vou levar você na minha igreja e você vai ficar curada dessa depressão. E quem saiu depressivo da igreja fui eu. Por quê? Porque eu vi tanto pedido de dinheiro a todos aqueles que estavam ali, que quando cheguei à porta da igreja, veio uma senhora para mim e disse, senhor, o senhor pode me arranjar R$3? Eu digo, pois não, mas por quê? Porque todo o dinheiro que eu tinha eu dei, e inclusive o dinheiro da passagem. Então, quem ficou depressivo depois no final não foi a minha mulher, nem ela ficou boa. Mas eu fiquei depressivo com aquilo que eu constatei com aquela senhora. Mas olha, doutor, vou um pouco mais além. Eles colocaram o cacique em frente à igreja para fazer empréstimo direto. Então, se você não tinha como dar aquela contribuição, pode ir ali, o pastor falava, pode ir ali fora,
Tem o Cacique ali, que é um banco que faz, como é que é o nome? Banco que faz Financeira. financeiro. Você pode fazer ali fora, você traz o dinheiro, eles fazem claro um que, olha empréstimo, só, vamos deixar bem entregava claro. todo na mão. Vamos deixar bem pastor. claro, não são todas as igrejas, mas vamos Quase parar com essa todas, palhaçada quase de que todas. se falar sobre a igreja que faz isso é se levantar contra Deus. Eu tenho o maior respeito, claro, eu tenho o sim. maior... A católica também faz, nós estamos aqui fazendo eu pontual. permito esse tipo, sem observação nenhuma dos debatedores, sobre o que os debatedores estão falando, e concordo, porque nós estamos falando aqui de igrejas que usam os seus membros para obter vantagens, sejam políticas, sejam vantagens financeiras, e essas igrejas não prestam. Tá? E eu deixo aqui gravado, olha só, não é questão de desafio, não é questão de fé, não é nada, pessoal, mas está se levantando contra a igreja. Olha, se fosse um país sério, muito pastor estaria na cadeia, principalmente nesse período eleitoral. Vamos então deixar a sua opinião e a sua participação conosco para dar continuidade a esse debate aqui através dos comentários. Obrigado.